Eduardo, trabalho na Planos, né? E assim, a apresentação vai ser sobre o Material Design aplicado junto com o Vuetify, que era para sanar os nossos problemas com relação a UX, né? Que a gente vem tendo aí desde vários anos, desde quando a empresa abriu. E a gente vai ver, eu vou mostrar um pouco do que eu já fiz na prática, do que eu estudei no recesso, né? Para vocês, e aí a gente vai vendo só um pouquinho ali do que dá para fazer com a junção dos dois, colocando tudo isso dentro dos termos, dentro dos padrões de uso da documentação do Material Design. Então tá, primeiro o Material Design, né? Quais são os princípios? Ele tem como princípio ser realista, chamativo e intuitivo. Realista por quê? Porque o Material Design, você tem senso de proporção quando você olha para os elementos do material. Você consegue identificar shapes, você consegue identificar sombra, você tem realmente um mundo 3D ali dentro da sua programação, dentro do seu visual, do UX. Ele é chamativo por conta da simplicidade de você poder usar ele. Cores ajudam muito, iconografia, tipografia, é tudo muito bem pensado, tudo muito bem elaborado, feito para ser fácil de você lembrar, fácil de você usar e fácil de você aprender, entendeu? E passar para os nossos novos usuários e tudo mais. Aqui eu coloquei um pouco da função dele, né, que é o Material Design tem como objetivo sintetizar conceitos clássicos de um bom design com a inovação e a possibilidade de trazer isso com a tecnologia e ciência. A pesquisa que foi feita para fazer ele, né, quando ele chegou em 2014, junto com a atualização do Android, que passou a ser aí então usado o Material Design, a pesquisa foi feita usando muitas propriedades realistas, né, como eu falei, sombra, movimentação. Então quando você vê as animações do Material Design, você realmente tem senso de gravidade, essas coisas assim, desse tipo. Uma pesquisa muito minuciosa que eles fizeram para alcançar esse design que é o Material Design. Primeiramente, a gente tem essa tela aí do nosso sistema. Essa tela, eu que escrevi, né, na tela do Operações CMS. Aqui a gente tem bastante elemento que ajuda a pesar do visual da tela, e isso contribui com o fato de você às vezes não prestar atenção no que deveria ser prestado, e aí você tem uma certa dislexia de atenção, entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Você tem muita coisa na tela, sendo que poderia ser mais sucinto. A gente tem ali a pesquisa, tem as abas, o header, a nossa navbar com um monte de informação, até então não tinha onde colocar, né? Mas a gente decidiu colocar daquele jeito. Tem o input de pesquisa ali. E por fim, o dado que interessa para o usuário, que é as notas fiscais na planilha. Tendo isso em mente e vários problemas com a usabilidade dos nossos usuários, a gente teve que sentar e falar, não, a gente precisa mudar, achar um jeito de como é que a gente pode fazer, né, para entregar algo decente, entregar algo fácil de usar e, por vez, fazer com que a gente tenha uma identidade de sistema. Por exemplo, o sistema ele passou por duas transformações, a primeira sendo o QG, né, tendo programado ele em Angular, só que já no Vue, o que foi mudado em si foi a maneira de se programar. A gente aprendeu novas maneiras de programar, aprendeu novos conceitos de como fazer as coisas com menos código, mais rápido. E dessas duas vezes, na verdade, a gente não se importou muito, até porque não tinha como também, né, mudar e focar o nosso layout. Então eu me disponibilizei para fazer isso daí e, estudando o que eu estudei até então, a gente tem a seguinte tela, que é a mesma coisa. É a mesma tela de apuração com o visual novo já aplicado. Você pode ver que a descarga de informação que teve aí é bem menor. Tipo, você tem
poucos elementos na tela sobrepondo uma informação que você realmente quer mostrar para o usuário, e você tem tudo isso junto usando os fundamentos do Material Design. Ou seja, a gente começa a ter um sistema mais limpo, uma interface mais utilizável, mais memorável, usando padrões corretos, usando padrões certos da documentação. Passando para frente aqui agora, eu vou explicar um pouco sobre as actions, contextualizações dessa table, na verdade. Então o que acontece? O Material Design ele é muito bom em mutabilidade. Ele consegue, por exemplo, se desmembrar, membrar, se automodificar, voltar atrás, sem que o elemento central não fique prejudicado. Um exemplo disso é o title do card. A documentação mostra pra gente usar a table usando o card, né, os cards da Material Design, para você ter mais contextualização nos títulos, mais actions, né? Você tem ali então na direita as actions e na esquerda você tem ali a contextualização do que está mostrando, do que está acontecendo. Tendo isso em mente, contextualização e ação, o nosso usuário, quando vai utilizar o nosso sistema, ele tem que entender o que ele está fazendo, o que ele fez e o que ele pode fazer. Então, se você prestar atenção, o que ele fez ali? Ele pesquisou notas fiscais de 2011 e de 2018. E ele sabe que também pode filtrar as notas que estão lá dentro do grid. Então, quando ele começa a filtrar, a contextualização entrega para ele um novo title, mostrando que ele está agora pesquisando dentro da tabela. O header mudou, que é a mutabilidade do Material Design. O header mudou na verdade, e você não perdeu nada por exemplo, nada do padrão elemental da tela. Ainda o title continua na esquerda e a action na direita, sempre mantendo o mesmo padrão ali. Aí o usuário filtra a nota que ele vai querer filtrar, e quando ele filtrar a nota, se ele sai do modo de filtragem, você tem que informar para ele que um filtro foi ativado. Por exemplo, se ele catar e se der conta que está faltando algumas notas e tal, ele vai saber que está sendo filtrada a nota, porque a contextualização do title, mesmo mostrando a primeira, que era quando não estava filtrado, agora está informando para ele, está sendo filtrado pelo nome Júlio ali, ó. Então, se você se der conta que está faltando informação, é porque o filtro está ativo. Então, ele não precisa sempre estar no modo filtro para estar filtrando, ele pode sair e fazer alguma outra coisa. Então, o que acontece? Ele sabe o que ele fez, ele sabe que está sendo filtrado. Caso dê problema, ele vai lá, ativa o filtro, apaga ou coloca um novo filtro, e aí ele vai poder fazer o que ele quiser. Esse tipo de coisa, você dá controle para o usuário. Ele consegue fazer o que ele precisa fazer e entrega de uma forma limpa e sucinta para ele. Ele tem 3 botões ali, que é o de minimizar a tabela, que ela vai esconder o grid. Ele tem a ativação do filtro e ele tem a busca. São ícones totalmente intuitivos, ícones especificados também na documentação, e vai fazer com que cada vez mais que ele use cada vez que ele consuma telas assim, vai fazer com que ele se lembre que quando ele vê um botão, tipo buscar, por exemplo, ele vai conseguir se lembrar, opa, isso aqui é referente a algum tipo de busca, eu posso trazer alguma coisa para cá. Quando ele vê o botão de filtro, ele sabe que ele pode filtrar alguma informação, ele pode trazer só o que ele quer. Então, além de ele se acostumar, vai ser mais fácil dele aprender e mais fácil dele passar para os outros. Uma coisa que é certa nas regras de usabilidade, o usuário não deve se esforçar em aprender ou deve se esforçar em lembrar do que ele tem que fazer. Aquilo tem que ser muito simples, ao ponto dele usar uma vez, 2, 3, pronto, ele já está ligado, ele já está sabendo. Então a contextualização e a actions do Material, somado à sua mutabilidade, dá para entregar diversos tipos de informação para ele, e você mantém sempre a mesma cadeia de design
e informação na tela. Então, passando para frente aqui, eu dou um exemplo agora usando produtos. Aqui já é um pouco diferente da primeira. Aqui é um pouco diferente da primeira porque, nesse caso, eu tenho umas ações específicas para modificações dentro do conteúdo que vai ser comunicado com o banco. Então aqui eu faço uma comparação do que é usado no sistema atual e usando a interface nova. Eu ainda tenho os mesmos contextualizações e actions, né? Eu tenho produtos e informo para o usuário que produtos foi filtrado por isentos. E ele sabe, mais uma vez, que se ele sair do filtro, ele está sendo filtrado, alguma informação vai faltar. Caso ele se dê falta de alguma informação, ele pode ir lá e voltar ao filtro. Então o filtro, você pode usar campos de texto, você pode usar checkbox, dependendo de que tipo de informação, de que tipo de filtro. Então, para cada tipo de filtro, você pode usar componentes diferentes. Tem o radius, que é o que foi usado aqui agora, tem o checkbox, tem os slides. Então, para cada um desses tipos de informação, dependendo da complexidade do filtro, você pode usar esses recursos do Material para você fazer um filtro intuitivo e de fácil usabilidade. Caso o usuário marque todos isentos, vai ser automaticamente desmarcado. Caso o usuário marque não isentos, todos vai ser automaticamente desmarcado e assim vai. Os botões, você tem ali os elipses, né, o more vert, que é o nome do ícone. Então você tem a cadeia de ações para o usuário, só que dessa maneira já é mais de uma ação, então você tem um grupo de ações. Toda vez que o usuário vê o botão More Vert, ou vê os três pontinhos, ele sabe que ali é um menu, ele sabe que ali tem alguma coisa para ele fazer, algum tipo de ação. Fica mais fácil, fica mais limpo a tela. Você pode colocar até outras coisas a mais no header sem ocupar grandes espaços, igual é a parte do sistema atual. Ali, ó. Você tem um botão azul, um botão verde, um botão vermelho, e aí você não... Se você for colocar mais algum botão, já vai começar a prejudicar a visualização do header e não fica legal. Ali você tem um conjunto de botões e mais. Outra coisa que o programador, quando está mexendo no UX, ele tem que se dar conta é que o usuário ele pode e vai cometer uma certa cagada algumas vezes. Então ele tem que ter um meio de como fazer voltar esse problema que ele acabou ocasionando. Então a gente tem ali, ó, zerar o ST. Ele vai percorrer os produtos e descendo, zerando os campos do ICMS ST. Atualmente ficou um pouco complicado fazer no sistema atual. E aí ficou sem, mas tendo isso aqui agora, a gente consegue fazer com que o usuário, caso ele clique ali errado, caso ele não queira mais aquela informação, ele consiga recuperar tudo que ele fez ali, entendeu? Porque zerar o ST ele vai abranger todas as informações que aparecem no grid. E ele ter que voltar lá em cima, refazer a pesquisa, para trazer a informação original, tudo de novo, é maçante e isso não deve acontecer. O programador que vai mexer com UX e front, ele tem que prever o deslize do usuário. Ele tem que dar meios para o usuário de fazer com que ele não... Além de não se deslizar, caso deslize, consiga voltar atrás nos seus problemas. 7. Aqui eu faço uma especificação sobre um problema que a gente vem tendo com relação à seleção de itens numa tabela. Atualmente o usuário, não só o usuário ou eu, por exemplo, se pegar uma tela que alguém fez, eu não vou saber se eu tenho que dar um clique ou 2 cliques para selecionar alguma coisa dentro do grid. E isso não pode acontecer. Lendo as documentações e especificações do Material, o correto é você usar o checkbox para quando você vai selecionar um item ou mais dentro do grid, né? Então, por exemplo, aqui, nessa primeira notas fiscais, não tem esse checkbox, porque a lógica dele é diferente da lógica de produtos. Em notas fiscais, eu vou selecionar somente uma por vez.
Então não tem sentido eu ter um checkbox para fazer a seleção e buscar, entendeu? Então eu uso o que? Eu uso a coluna de actions, né? Ou ações no nosso caso ali, para o usuário identificar que caso ele clique em determinadas linhas do grid, alguma coisa vai acontecer referente àquilo que ele está clicando. Então, por exemplo, quando ele clicou ali em buscar em notas fiscais, ele está sabendo que vai trazer os produtos daquela nota fiscal que ele está clicando. E é sempre bom deixar claro para o usuário, mesmo que seja o mais banal possível, o mais desnecessário, deixar para o usuário claro do que ele vai fazer caso ele clique ali. Ele sabe que lupa é para buscar, para trazer algo, para fazer uma pesquisa. Mas não vai custar nada você ter um tool typezinho, ter um title informando, ó, caso você clique aqui, você vai trazer tudo da nota, caso você clique aqui, vai excluir tal coisa. Esse tipo de informação é bom para o usuário porque você acostuma ele a passar o mouse antes para trazer uma informação prévia do que vai acontecer quando ele clicar. Então evita dele fazer uma certa cagada, porque ele vai esperar um titlezinho, um tool type aparecer. Deixa indicado para o usuário o que ele está fazendo. E isso entra no que eu falei de prever o deslize dele. Porque se ele lê que aquele botão está fazendo tal coisa, pode ser que ele não queira aquilo e ele vai deixar de clicar lá, entendeu? Então isso acarreta vários fatores e ajuda, contribui a você manter o usuário sempre fazendo coisas certas no seu sistema, deixa tudo mais intuitivo e aí vai. Agora, na questão do grid de produtos, ele já possui o checkbox porque a lógica dele requer que quando você selecione uma nota, um produto da nota ali, refaça o cálculo do ICMS fundo indo para o ST. Então toda vez que eu clicar num produto, ele vai refazer essa conta. Então a linha natural eu tenho um checkbox e a linha natural é correta. Em vez de você dar um double click ou um clique, você tem o checkbox. Porque o checkbox é automaticamente instintivo na mente da pessoa. Ele sabe que se ele clicar ali, vai selecionar. Entendeu? Então você não tem esse conflito de informação ou conflito de lógica de você ter que elaborar um double click ou um clique só. Além de que você não vai conseguir informar para o usuário de forma sucinta que ele tem que dar double ou um single click ali. E, por exemplo, ali o campo ICMS-ST, ele também pode receber uma alteração direta do usuário, sem ser pela seleção. Então se ele clicar ali, ele vai receber na tela um campozinho textual para ele informar qual valor ele quer para aquele campo de ICMS-ST. Então aí entra já o que eu estava falando atrás. Porque, por exemplo, se eu der um clique ali e eu tivesse selecionando a nota com um clique, já teria selecionado a nota e já teria aberto o menu contextual para informar o valor e já teria não feito o que eu queria. Além dele calcular errado o que ia acontecer no ICMS-MED, ele ia prejudicar a minha entrada de dados no ICMS-ST. Então, dessa forma, usando o checkbox e usando o clique para coisas necessárias, a gente mantém a interface limpa, a interface fácil de você entender que ali é para selecionar e fácil de entender que caso ele clique em uma célula, em uma informação que contém um lapisinho de editável, ele sabe que ali ele vai editar. E como sempre, mantendo o tool type e o title avisando o que ele vai fazer caso ele clique. É sempre importante manter esse tipo de informação para o usuário para não deixar ele fazer coisas erradas. Até então, tem bastante coisa que eu já tenho feito, já tenho estudado, só que isso é o que eu tive tempo de pôr na prática, de ir fazendo, para ir testando os recursos do Vuetify junto com as nossas necessidades. Dá para aplicar bastante coisa, já tem até umas coisas mais novas aí, mas por enquanto é só uma palhinha do que está por vir aí. Mais pra frente eu vou fazer uma apresentação bem mais elaborada com muitos mais dados de tela, dos meus estudos. E é isso aí. Esse aí é o poder do Vuetify, Vue e Material Design.